Você está ouvindo o podcast Missionando, da Agência Presbiteriana de Missões Transculturais. É a APMT aproximando você do universo da missão transcultural. Você encontra o nosso podcast nas principais plataformas de áudio. É só seguir, curtir e compartilhar. E aí, galera do podcast Missionando! Como que vocês estão? Estamos de volta com mais podcast Missionando para vocês. Olha só que beleza! Nós voltamos. Seja muito bem-vindo e muito obrigada desde já pela sua audiência aqui com a gente. Esse mês de agosto foi um mês extremamente especial, né, gente? O Missionando completou o seu primeiro aniversário, 1 aninho de existência. E a gente ainda teve a oportunidade de acompanhar o conteúdo de todas as lives sobre o avanço da APMT nos 5 continentes. Agosto é mês de missões na IPB, mês agitado e cheio de coisa boa para a gente abastecer o nosso querido podcast. E eu aproveito desde já para agradecer muito a você, nosso ouvinte, você que tem acompanhado os episódios, compartilhado, comentado e usado esse conteúdo de alguma forma na sua igreja, com seus amigos, com a sua família. A gente agradece muito essa parceria, esse retorno, que com certeza faz diferença sim nesse trabalho. Então, Deus abençoe ricamente a sua vida, a sua caminhada e vamos juntos continuar levando o conteúdo, o evangelho e notícias dos campos e da vida missionária como um todo para o maior número de pessoas possível. E no episódio de hoje, galera, nós vamos conversar um pouquinho sobre a nossa tarefa de segurar as cordas. Você já ouviu falar sobre isso? Pois se você ainda não ouviu, prepare o seu coração e os seus ouvidos e vem com a gente descobrir como você pode participar mais ativamente e pessoalmente da obra missionária pelo mundo. Bom, para começarmos a nossa reflexão de hoje, nós vamos entender, afinal, o que é segurar as cordas. Bom, essa expressão nasceu de uma conversa entre um famoso missionário do século XVIII, o William Carey, o pai das missões modernas e um dos pioneiros no trabalho evangelístico na Índia. Nasceu de uma conversa que William Carey teve com seus amigos pastores. Nessa ocasião, disse Carey: "Eu descerei se vocês segurarem as cordas." Para Carey, como escreveu o pastor John Piper no seu artigo A Doutrina de Missões Globais, a tarefa para o qual Deus o chamou para realizar em nome de Cristo entre o povo indiano era como se fosse a descida para a exploração de uma mina profunda, nunca antes explorada e sem ninguém como guia, como o próprio Piper coloca no seu artigo. Então, para William Carey, essa missão só poderia ser realizada se ele tivesse a certeza que teriam pessoas na retaguarda segurando as cordas pelas quais ele desceria para cumprir este trabalho. Nesse mesmo artigo, que você encontra completinho no site Voltemos ao Evangelho, e a gente vai deixar salvo aqui na descrição desse episódio o link para você conferir, caso você tenha curiosidade de lê-lo, o Piper conta que um dos pastores ingleses que ouviu William Carey dizer essas palavras naquela ocasião comentou o seguinte, ele falou assim: "Ele fez com que cada um de nós jurasse, ao redor da boca do poço da mina, que enquanto vivêssemos, jamais soltaríamos a corda." E é disso que falamos quando nos referimos à missão de segurar as cordas. A tarefa e a responsabilidade de enviar, mas de permanecer junto ao missionário que desceu a mina, entre aspas, para realizar o serviço da grande comissão, que é anunciar ao mundo que existe apenas um Deus, o Senhor Criador do céu e da terra, e que fora dele não há Salvador, não há salvação e nem esperança para as almas. E contar também que ele mesmo veio a este mundo encarnado para pagar o alto preço, preço de sangue, morte na cruz, para redimir pecadores infiéis e levá-los à eternidade com ele. Vejam novamente, irmãos, que verdade gloriosa e suprema. Nós existimos para anunciar essa maravilha a todos que estão ao nosso redor. Muitos morrem sem ouvir esse anúncio, e muitos continuam vivendo debaixo da opressão do inimigo, das cadeias e da cegueira do pecado. Mas Deus vocaciona indivíduos falhos e pequenos para comunicarem a sua palavra a estes povos, a essas nações que se encontram sem a verdade, sem o ensino e sem a liberdade, muitas vezes, para cultuar e aprender mais sobre o único e verdadeiro Deus.
Esses indivíduos, né, que Deus vocaciona, vocês já sabem, são os missionários transculturais, aqueles que transpõem as fronteiras da sua cultura e região para viverem uma nova vida junto ao povo para o qual o Senhor os direcionou. Mas e o restante do povo de Deus, né, gente? E a igreja local? Como que fica? Como que ela entra nessa história? A igreja que acompanhou, direcionou e enviou esse missionário, ou essa família, ou essa missionária. O trabalho acaba aí? Pronto, o culto de envio fechou, acabou, não tem mais nada para fazer? Será mesmo que segurar as cordas se limita apenas ao envio mensal das ofertas? É claro que o sustento financeiro é uma parte extremamente importante e necessária, né, gente? A gente sabe que a fidelidade e a generosidade, sempre ministradas, obviamente, com alegria no coração, elas são demonstrações de que o povo de Deus que fica aqui no Brasil, a igreja local, ela não se preocupa apenas com as necessidades deles mesmos, né, da própria pessoa que está aqui, ou só da comunidade que também fica no Brasil. Eles mostram com essa fidelidade financeira que eles também se preocupam com os irmãos que vivem em outros contextos, além, é claro, com o bem-estar, com o sustento da família missionária brasileira que trabalha lá. Mas, irmãos, eu estou aqui hoje para contar para vocês que há muitas outras maneiras, ricas e preciosas maneiras, da gente participar mais ativamente do trabalho dos mineiros, né, entre aspas, que estão servindo ao redor do mundo, dia após dia, para apresentar a verdade da salvação em Cristo a todas as nações. Como o reverendo Itamar Honório Correia Júnior escreveu no seu artigo para o portal da PMT, ele disse assim: os que ficam em seus países deveriam entender que segurar as cordas é muito mais que citar o nome de um missionário uma vez por mês em um momento de culto ou oração, ou mesmo enviar recursos financeiros a cada mês para quem Deus direcionou aos campos transculturais. Nesse episódio, eu quero compartilhar 4 dicas para você que é membro de uma igreja cristã, ou líder, né, de um departamento de missões, ou líder da sua sociedade interna. Então, eu quero compartilhar com você 4 dicas para que você possa intensificar ainda mais a tarefa como segurador de cordas do trabalho missionário e ver, com a graça de Deus, os lindos frutos que podem surgir dessas iniciativas. Então, vem comigo agora. 4 dicas para sermos bons seguradores de cordas. A primeira dica que eu dou para você que quer trabalhar mais como segurador de cordas na sua igreja é informe. Invista em informação, pessoal. Não são todos os irmãos da igreja que estão conectados diariamente com o que tem acontecido no mundo missionário. E se você tem tido acesso aos conteúdos relacionados às missões, ou já se envolve com algum projeto, mantém contato direto, né, com alguns missionários, não guarde essas notícias só para você. Engaje a sua igreja, levando a todos os seus irmãos informações de qualidade sobre os acontecimentos do campo missionário. Ai, Fernanda, mas como que eu faço isso? Bom, anota aí essas outras dicas para você informar melhor a sua igreja. Você pode produzir um pequeno jornal missionário. Não é preciso muito para confeccionar um informativo com informações dos campos. Veja só, se você tem acesso ao conteúdo missionário, vindo diretamente da fonte, né, como contato direto com os obreiros, via WhatsApp mesmo, ou vindo de outros canais, como o próprio site da APMT, por exemplo, você pode reunir algumas dessas informações em textos breves, de 4 a 5 parágrafos, cada um com um título bem explicativo, bem bacana, e, se possível, uma fotografia. Usando o Microsoft Word, o Canva ou até mesmo o próprio WhatsApp, você já consegue divulgar notícias sobre missões a todos os seus irmãos da igreja. Se você quiser investir mais nessa produção, existem ferramentas gratuitas, como o próprio Canva, que podem te ajudar a montar um design bem bacana para produzir esse jornal missionário. E você pode conferir até com a secretaria da sua igreja a possibilidade de você imprimir mensalmente este boletim. A outra diquinha também para informar é: prepare áudios com notícias dos campos. Essa opção dos áudios, ela é uma ótima opção para aqueles irmãos que não têm muito tempo para ler textos longos ao longo do dia, sabe? Então, separe uns 10 minutinhos do seu dia ou do seu final de semana e grave um áudio narrando as notícias que você recebeu dos campos. Depois, envie aos contatos dos membros da sociedade interna, né, da sua igreja, ou até mesmo numa lista de transmissão
ou grupos de WhatsApp que você sabe que já existem aí dentro da sua comunidade. Não se esqueça de intitular esse áudio na mensagem abaixo dele, no WhatsApp mesmo, para que todos possam identificar o conteúdo daquele áudio, o que tem nele, né? O que você está falando, e também para que as pessoas possam deixar salvo para ouvir novamente ou ouvir mais tarde também. Você também pode investir no Minuto Missionário na EBD, que é a Escola Bíblica Dominical. Apesar das redes sociais serem instrumentos extremamente, poderosos para a propagação das notícias, a gente não pode deixar de pensar naqueles irmãos que não têm tanto acesso assim aos meios digitais, não têm redes sociais, seja pela falta de tempo, por opção ou por outros motivos. Sendo assim, converse com a liderança da sua igreja, mais especificamente com o pessoal da liderança da Escola Bíblica Dominical, sobre você separar um domingo por mês para apresentar ao vivo aos irmãos as notícias missionárias. Você pode apresentar de 3 a 4 notícias de diferentes projetos, diferentes famílias, diferentes partes do mundo e do Brasil, e orar ao final do momento, com todos ali, deixando contatos e abertura para quem quiser saber e se envolver mais também. Informação, gente, rende frutos. Afinal, como que a igreja vai se envolver e se importar de verdade com aquilo que ela nem conhece? Muitos ouvem falar sobre missões, mas poucos sabem de fato o que tem acontecido no mundo. Quais as necessidades dos missionários, quais povos precisam de intercessão, os indivíduos, de outros países que têm sido discipulados. Não se preocupe em anunciar tudo que está rolando no mundo missionário, são muitas coisas, Faça um filtro e vá apresentando aos poucos informações de qualidade, expanda, assim, a visão e o conhecimento que os seus irmãos têm sobre missões transculturais, porque quanto mais a gente conhece, mais o nosso coração, pelo agir sempre do Senhor, vai se abrindo para a gente poder participar e se envolver também com essa obra. Então, a primeira dica é: invista em informação, informe a sua igreja, conte a todos o que o Senhor tem feito pelo mundo. É o primeiro passo para nós segurarmos ainda mais as cordas de quem está do outro lado. A segunda dica que eu dou para você, querido irmão, querida irmã, é conecte-se. A segunda dica é conecte-se. E o que isso significa? Depois que você já passou a informar periodicamente a sua igreja sobre o que tem acontecido pelo mundo em relação à evangelização, busque aproveitar a grande oportunidade da nossa era de se conectar cada vez mais com os missionários. E aqui eu não estou falando apenas de seguir as redes sociais, viu, gente? Não estou falando apenas de curtir todas as fotos, de comentar, de compartilhar as fotos do projeto, mas de se conectar com a pessoa do missionário. Eles possuem, os nossos irmãos missionários, eles possuem necessidades emocionais. Eles têm medos, eles têm receios, eles têm ansiedades e também muitos sonhos, que eles querem compartilhar. Hoje em dia, a gente tem a possibilidade de conversar instantaneamente com os nossos irmãos, estando eles aqui no Brasil ou do outro lado do mundo. Sendo assim, o que impede a gente de nós usarmos esses meios, das redes sociais, para a gente amparar e nos conectar ainda mais com eles de forma um pouquinho mais pessoal? Tendo acesso aos meios de contato possíveis, que podem ser um e-mail, uma caixa postal, ou as próprias redes sociais, e o número de telefone, tenha certeza de que uma mensagem de real interesse na vida deles pode fazer toda a diferença. Você pode contatar o missionário para enviar orações, para enviar textos devocionais, palavras de ânimo, ou para simplesmente se informar, saber o que eles estão precisando, como que você pode orar por eles, ou comentar com eles também que eles têm sido alvos das suas orações nos últimos dias. Mostre interesse pela vida dele, mesmo com a distância. E pergunte, como ele tem andado, como a família tem ido no campo, Assim, como que tem acontecido as coisas com o povo, o projeto deles. Você não precisa fazer isso com 10, 20 missionários. Mas se você se dispor a se conectar de verdade, de forma intencional e regular, pelo menos com uma família, olha só que coisa rica isso, A solidão e a falta da presença da família, e da família da fé, principalmente, são coisas que afetam bastante a vida e o coração dos obreiros transculturais. E você pode aliviar a dor de muitos com uma simples mensagem. Mostre interesse pela vida do missionário. Acredite, você também vai ser edificado tendo mais contato com a vida,
com os anseios e com o ministério diário desses irmãos queridos. Eles também precisam viver igreja de Cristo, né? Mesmo estando longe. Então, eis aí a sua segunda dica, né? De se conectar de verdade com a pessoa, com a família do missionário, para poder ter esse laço aí estreitado e você poder ter a oportunidade de conhecê-lo como indivíduo, orar por ele, saber das suas demandas, muito mais do que do projeto, mas também das demandas pessoais, do coração dele. Isso com certeza vai edificar muito a sua vida, você vai ter a oportunidade de ser uma bênção, né? De ser um alívio, às vezes um amparo, um ouvido atento para as necessidades de dentro, né? Dos missionários que estão no campo transcultural. E a nossa penúltima dica de hoje para sermos bons seguradores de cordas no trabalho missionário é: interligue a sua igreja com os missionários. Essa dica é bem prática, pessoal, e fica aqui mais uma série de ideias para vocês colocarem em prática, se vocês desejarem, né? Para poder promover essa ligação maior, assim, entre os irmãos da igreja e os missionários, a família missionária. Não há nada melhor do que aproximar, literalmente, a igreja dos obreiros do Senhor. E isso eu falo por experiência própria, viu, gente? Vendo tudo que Deus tem feito, graças a essas oportunidades de trazer mais missionários para conhecerem e falarem diretamente com os irmãos da nossa igreja. Mais do que trazer missionários em conferências apenas no mês de agosto, o que é algo maravilhoso e deve continuar a ser feito, tá bom? Já fica sempre o meu lembrete aqui para a gente continuar com esses trabalhos no mês de agosto, tá, gente? Mas, além dessas oportunidades, pense também em programações criativas para tornar o contato com o missionário um pouco mais pessoal e profundo. Mas, Fernanda, como fazer isso? Bom, vou compartilhar aqui algumas sugestões para vocês. Além dos domingos especiais missionários, né, onde você pode agendar com a liderança da sua igreja visitas de missionários para poder falar na escola bíblica dominical, pense em algumas programações voltadas mais especificamente para dentro das sociedades internas, ou em reuniões de oração em conjunto com os missionários e bate-papos, né, também rodas de conversa com a participação dos obreiros. Hoje, após o início da pandemia, a gente descobriu inúmeras plataformas para construir, fazer, né, realizar reuniões remotas, lives e tudo mais. E tudo isso ao vivo, né, com interação. Então, a gente pode usar esses veículos para realizar essa integração cada vez maior entre os irmãos da igreja e os próprios missionários. Então, pense em atividades, por exemplo, aqui eu já vou dar as minhas sugestões para vocês. Pense em algumas atividades entre as mulheres da igreja e as nossas missionárias. Pensem nisso, como pode ser precioso a gente estreitar esse relacionamento sobre falar como é ser mulher dentro do contexto transcultural. Quais são os desafios de viver a maternidade, né, que já é algo extremamente complicado às vezes e bastante complexo, né, no primeiro momento também. Como é viver a maternidade dentro de uma outra cultura, em uma nova região, em um novo país, longe da sua família. Então, fazer, quem sabe, rodas de conversa com essa troca entre a missionária, que é uma mulher, é mulher cristã, tem muito para falar, muito para edificar também, e construir essa ponte entre, quem sabe, mães de primeira viagem que estão aqui nas igrejas locais e já passam por esse período, né, de transformação muito grande na sua rotina, na sua vida. Quem sabe você não pode promover esse encontro para que elas possam trocar um pouco essa ideia com esse viés específico, tá vendo? É uma coisa bem pontual, mas que pode trazer uma discussão muito rica, né, uma abertura de coração muito rica, tanto para a missionária, como também para as próprias irmãs da igreja. Então, você pode falar quais são os desafios de ser mulher cristã em determinados campos, né, onde a gente sabe em que a opressão é um pouco maior, onde há perseguição, onde o próprio fato de ser mulher já é algo complicado. Então, você pode pensar em atividades próprias, né, para um determinado grupo da igreja, uma determinada sociedade interna, e fica aqui as sugestões, né, para a SAF, querida e amada, caso vocês queiram estreitar esse laço e se interligar um pouco mais com as próprias missionárias. Com as crianças, por exemplo, vocês também podem marcar domingos especiais para produzir cartões para os missionários, pedir às vezes um vídeo para a família missionária,
para eles poderem passar conversando diretamente com as crianças. Podemos também promover encontros entre filhos de missionários que ainda são pequenos, né, são crianças, tanto remotos, né, virtuais, como presenciais, tendo essa oportunidade, com as crianças da igreja, para que as crianças da igreja possam olhar para uma criança também, que é cristã, que é filha, né, da aliança, e falar assim, uau, ela mora em outro país, mora em outro contexto, mora numa aldeia indígena, mora numa aldeia lá na África, ou mora na Europa, e dessa criança da nossa igreja local poder expandir o seu conhecimento de mundo até mesmo, né? Conversando diretamente com alguém da idade dela. E como isso pode ser importante também para o próprio filho do missionário. Se ele já é um pouco maiorzinho e ele já tem condição, né, de construir, às vezes, uma conversa e um bate-papo, ou às vezes sendo até menor, mas também acompanhado do pai. Imagina como que ele pode fazer essa troca. Então, pense em programações voltadas para as sociedades internas da sua igreja, porque isso pode estreitar os laços e, assim, também transformar a visão de muitos irmãos que muitas vezes enxergam missões apenas, como eu falei, né, em conferências, com uma coisa muito distante, mas aproxime missionário, né, a vivência deles com os irmãos da igreja local, e nada melhor do que fazer isso, do que abrir essa oportunidade dentro do próprio contexto deles. Então, mulheres conversando com mulheres, crianças conversando com crianças e promovendo também coisas em conjunto, que é a próxima dica que eu vou dar para vocês também. A mesma coisa com os adolescentes e os jovens, né? Por que nós não investimos mais em intercâmbios virtuais entre jovens que estão sendo discipulados em um outro país, junto dos missionários que atuam com eles, com os jovens das nossas igrejas locais, ou os filhos de missionários que hoje são, né, universitários, que estão trabalhando fora, que estão continuando, às vezes, também o trabalho e o projeto dos pais em outros países, e que a gente não traz eles também, os filhos de missionários brasileiros, para falar, né, para edificar também os jovens com a experiência que eles tiveram, promover essa integração um pouquinho mais e expandir um pouco o conhecimento também do pessoal da igreja local com essas programações criativas. A gente também pode promover reuniões de bate-papo sobre a vida no campo, pode promover vigílias de oração, muito mais do que só com o pessoal da igreja, o que já é maravilhoso e deve acontecer regularmente. Mas também, aproveitando esses meios virtuais, chamar também os missionários para comparecer. Eles podem participar ao vivo conosco, promover essa interação, e a igreja vai ter a oportunidade de conhecer mais profundamente e interagir diretamente também com os irmãos, né? Algo que muitas vezes todo o pessoal da igreja, né, só ouve falar deles, só ouve falar dos pedidos, mas promover, integrar, traz esse valor um pouquinho maior no total, no geral, do corpo de Cristo. Deus nos deu muitos instrumentos aqui no Brasil, além da nossa liberdade, para nós interligarmos ainda mais os nossos irmãos que estão no campo com a nossa igreja local. Então, seja um impulsionador desses encontros, né? Interligue a sua igreja aos obreiros do Senhor no campo. A última dica de hoje para nós nos tornarmos melhores seguradores de cordas é: disponha-se com o que você tem em mãos. Depois de informar e ser bem informado, de se conectar mais com as necessidades e com a pessoa dos missionários e de interligar mais a sua igreja a eles, ore e veja como você pode suprir ou ser útil na vida e no ministério destes trabalhadores. E isso muito mais do que apenas com dinheiro, viu, gente? Você possui dons, talentos, aptidões, uma profissão, tempo, contatos e muitas outras coisas, além do recurso financeiro, para poder participar da obra missionária. Eu vou aproveitar essa última dica para dar testemunho do que eu vi acontecer na minha igreja nesses últimos meses. Certo irmão da minha igreja, após ser informado mensalmente sobre o trabalho de algumas famílias missionárias da nossa APMT, esse irmão começou a sentir o desejo de se corresponder mais com uma dessas famílias, por meio do WhatsApp mesmo, com mensagens, mandando mensagens de apoio, orações e tudo mais. Era um momento alto nessa época, né, da pandemia, principalmente um período bem difícil no país onde essa família missionária trabalha até hoje.
E as coisas por lá, nesse país, estavam bastante difíceis por conta da pandemia da Covid-19. E assim, em vários sentidos, e especificamente no emocional, que estava afetando bastante os missionários. E foi exatamente nesse período que o Senhor levantou esse irmão da minha igreja, assim como alguns outros irmãos da igreja também, para se conectar mais com a família, com simples mensagens de texto. Essas mensagens que vieram no momento exato, porque tudo direcionado por Deus, né, gente? Aquilo foi um bálsamo para os missionários. Eles puderam orar em conjunto e essa atitude trouxe muito vigor e muito fortalecimento para o coração deles. Tempos depois, meses se passaram, né? E agora, em agosto, esse mesmo irmão da minha igreja contou que o Senhor ainda incomodava bastante o coração dele em relação a essa família e que ele desejava fazer algo mais por eles. Foi quando ele se dispôs a auxiliar a família missionária por meio da profissão dele, de advogado, com tudo o que eles precisassem. E vejam como Deus é supremo. Esse irmão comunicou essa iniciativa dele, né, de se colocar à disposição como um profissional advogado, um profissional do direito, né, para o que a família precisasse e tudo mais. E quando ele falou isso para a família, foi no exato período em que eles precisavam de verdade de um suporte em relação ao jurídico, né, a uma situação jurídica, ou seja, eu ia precisar da avaliação de um auxílio com um profissional, de um advogado. Tudo isso, meus irmãos, é óbvio, é o Espírito Santo quem realiza. É demonstração de que o Senhor é o Deus da missão. E ele usa a igreja local para dar continuidade e para dar sustento em várias situações e de várias formas aos missionários que estão longe, aos missionários que estão nos campos transculturais. E vejam quantas formas existem da gente ser útil nesse projeto divino. Quando uma igreja envia uma família, ou um missionário, ou uma missionária, ela entra em força de trabalho junto com eles até o dia que o Senhor ou os trouxer de volta, ou alguma coisa acontecer, ou Jesus Cristo voltar. Não é apenas enviando e mandar os recursos mensalmente, o que é algo extremamente importante, sim, mas é participando de forma ativa e pessoal. Por isso, disponha-se. Você não precisa cruzar os oceanos e nem ser milionário para contribuir de forma significativa na obra missionária. Ore ao Senhor, busque informações, passe essas notícias aos seus irmãos, conecte-se de forma intencional com os missionários, interligue cada vez mais os irmãos com os missionários aqui e coloque-se à disposição para auxiliá-los com o que você tem em mãos e o que você tem no coração. Acredite, esses e muitos outros passos, iniciados somente pela graça e pelo agir poderoso do Espírito, podem enriquecer e muito a vida dos mineiros, como disse William Carey, que estão na outra ponta da corda. E é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado das nossas 4 dicas sobre como segurar as cordas do trabalho missionário transcultural. E se você quer saber e ler mais sobre esse assunto, a gente deixa aqui a recomendação da leitura do livro A Missão de Segurar Cordas, que foi escrito pelo presbítero Maurício Pitorri, que é mobilizador da nossa APMT. Você vai encontrar o link para a aquisição do livro do nosso irmão Maurício na descrição aqui desse episódio. Então, não deixe de terminado aqui o episódio do podcast, clica lá e bora aprender mais sobre como ser uma igreja seguradora de cordas para a glória de Deus. E para você que já está aí animado, pensando como colocar as dicas em prática, onde conseguir informação, contatos e poder colocar todas essas ideias, né, dentro do ambiente da sua igreja, vai aqui as minhas recomendações também de fontes de informação e de contatos seguros para você que está querendo se tornar aí um segurador de cordas ainda mais envolvido com a missão. Você pode encontrar muito material bom em apmt.org.br/igreja. Gente, eu até abri aqui para falar para vocês ao vivaço, né, agora, para eu poder falar para vocês sobre os materiais que estão disponíveis neste link, que a gente também vai deixar salvo na descrição. Lá você encontra todos os conteúdos que a PMT tem feito para poder deixar a Igreja do Brasil, né, a Igreja Presbiteriana do Brasil e todas as igrejas cristãs aqui também
bem informadas sobre o que tem acontecido no mundo missionário. Então, lá você vai encontrar a revista Alcance, material infantil, galera, de missões, que vocês também podem colocar aí dentro do departamento infantil das igrejas, materiais impressos, vídeos, a newsletter também da APMT, o podcast aqui, que vocês também sabem e conhecem muito bem, toda a rede dos missionários, as cartas que eles enviam, conteúdos para download, o grupo no Telegram e todo o curso de mobilização missionária também. Tudo isso reunido em um só lugar, você encontra em apmt.org.br/igreja. Então, um lugar, vários conteúdos, vários meios para você se manter bem informado e passar isso adiante também a todos os irmãos da sua igreja. E eu também vou deixar aqui uma outra recomendação de um programa maravilhoso que com certeza vai ser bênção na sua vida e vai te dar todas essas informações também para você poder colocar as 4 dicas em prática. Para você que quer transmitir informação de qualidade, acompanhe todas as terças-feiras ao meio-dia na Rádio IPB3, que está ao vivo no YouTube também, o programa Missão Mundo, esse programa da Rádio IPB3, que traz bate-papos semanais com missionários, tanto aqui do Brasil como também transculturais, e eles deixam você informada e passam contatos e são programas extremamente edificantes para a igreja. Então, anota aí, toda terça-feira, meio-dia, ao vivo no canal da IPB3, né, da Rádio IPB3 no YouTube. Você também encontra o programa Missão Mundo ao vivo às terças-feiras, também no Facebook da Igreja Presbiteriana do Brasil. E você pode acessar também o Facebook do próprio programa Missão Mundo, que é @Programa Missão Mundo, lá a página do Facebook. Então, toda terça-feira você tem aí conteúdo. Os missionários também deixam os seus contatos, as suas redes, como que você pode se comunicar com eles. Então, a gente não pode alegar falta de instrumento, falta de material, para poder ser uma igreja cada vez mais seguradora de cordas. E claro, né, gente, não deixe de continuar conectado conosco com as nossas redes sociais, onde você encontra conteúdo missionário todos os dias. Lives, bate-papos, conferência online, posts no Instagram, Facebook, grupos no Telegram e muito mais. Instrumentos e material, pela graça de Deus, não falta. Então, vem com a gente, seja um segurador de cordas e participe cada vez mais ativamente da obra missionária com os instrumentos que o Senhor Deus tem te dado. Muito obrigado pela sua companhia até aqui, pessoal. Um grande abraço a todos, Deus abençoe e até a próxima. E este foi o podcast Missionando, uma produção da equipe de comunicação da APMT, sob coordenação de Isabela Silveira, produção e locução de Fernanda Muniz, Raquel Henrique e Tabata Mori, edição de áudio de Ronaldo André e técnico Kleber Macedo.